Você está dirigindo por uma longa estrada para a Austrália Central, cerca de 527 m ao norte de Adelaide. De repente, você avista essas misteriosas pirâmides de areia surgindo. A paisagem ao redor delas é como algo saído de um movimento pós-apocalíptico, apenas poeira rosa salmão sem fim e arbustos teimosos ocasionais. Conforme você avança, você encontrará essas pilhas aleatórias de terra pálida espalhadas por. Esses são os primeiros sinais de Coober Pedy, uma peculiar cidade mineira de Opala com cerca de 2.200 pessoas. Essas pilhas são solos residuais de toda a mineração que vem acontecendo há décadas, mas também são uma dica da especialidade única da cidade: viver no subsolo. De acordo com estimativas, 60 a 80% da população aqui vive em casas escavadas na rocha. Imagine caminhar por esses bairros e tudo o que você vê são esses poços de ventilação saindo e montes de solo perto das entradas. Quando o inverno chega, esse estilo de vida subterrâneo pode parecer um pouco excêntrico, mas em um dia escaldante de verão tudo faz todo o sentido. A temperatura em Coober Pedy pode chegar a 126 graus Fahrenheit, é tão quente que se sabe que pássaros caem do céu e as pessoas têm que guardar seus eletrônicos em geladeiras. É um dos lugares mais quentes da Terra, embora o recorde atual seja detido pelo Vale da Morte, na Califórnia, com seus escaldantes 134 graus. Na sua cara, os moradores de Coober Pedy têm essas incríveis casas subterrâneas chamadas abrigos. Algumas delas estão escondidas atrás de pequenos edifícios de aparência normal. Viver no subsolo em Coober Pedy é uma jogada inteligente por alguns motivos. Por exemplo, é sempre um confortável 73 graus lá embaixo, enquanto o pessoal acima o chão está suando muito nos verões escaldantes e tremendo nos invernos gelados. Os moradores subterrâneos desfrutam de uma temperatura ambiente perfeita durante todo o ano. Viver no subsolo também economiza muito dinheiro. KUPTI gera sua própria eletricidade principalmente a partir de energia eólica e solar, mas operar o ar-condicionado acima do solo pode custar um braço e uma perna. Imagine pagar uma fortuna só para se refrescar quando está acima de 122 graus Fahrenheit lá fora. Não, obrigado. É por isso que viver no subsolo é um jogo share. Mantém suas contas de energia sob controle. Agora vamos conversar sobre dinheiro no subsolo. Casas em KUPY são surpreendentemente acessíveis. Em um leilão recente, você poderia conseguir uma casa de 3 quartos por cerca de 440 mil dólares australianos, o que equivale a cerca de 26 dólares nos Estados Unidos. Com certeza que algumas dessas casas podem precisar de uma pequena reforma, mas é uma pechincha em comparação com os preços normais na Austrália. Viver no subsolo também significa dizer adeus aos incômodos insetos, moscas. Dê uma olhada no final e decida que preferem ficar no luz do sol e não a som irritante ou poluição luminosa. Para perturbar sua paz, abrigos podem até protegê-lo de terremotos. As vibrações e rumores simplesmente passam sem causar confusão. Os moradores de Coober Pedy dizem que sofreram alguns terremotos e nem sequer se encolheram. É claro que a segurança das estruturas subterrâneas durante a atividade sísmica depende do seu tamanho e complexidade. Pode parecer que construir casas subterrâneas é uma grande coisa, mas fazer abrigos e Curiti é fácil. A rocha ali é como manteiga, tão macia que você pode arranhar lá com o bolso, faca ou até mesmo a unha. Nos anos 60 e 70, as pessoas em Coober Pedy decidiram expandir suas casas assim como fizeram com suas minas de Opala. Alguns sortudos nem precisaram cavar muito porque começaram com poços de minas abandonados. Hoje em dia eles têm máquinas sofisticadas de escavação de túneis que podem cavar até 6 m cúbicos de rocha por hora, o que significa que você pode ter seu próprio abrigo em menos de um mês. Mas ei, não pense que cavar manualmente está fora de moda. Quando esses residentes precisam mais espaço, eles simplesmente começam a hackear e às vezes esses projetos de renovação lhes rendem muito dinheiro. Um cara encontrou uma joia enorme saindo de sua parede enquanto instalava um chuveiro e um hotel local atingiu Opalas no valor de US$1,5 milhão enquanto construía uma extensão. Também o arenito em Coober Pedy é tão forte que você nem precisa de suporte, o que significa que você pode criar salas enormes com tetos altos em qualquer formato que desejar, sem usar nenhum material extra. Esses moradores estão vivendo uma vida nobre com piscinas subterrâneas, salas de jogos, banheiros sofisticados e uma vida chique. Quartos. Uma pessoa até descreveu seu berço subterrâneo como um maldito castelo completo com 50,000 tijolos caídos e portas em arco para todos os cômodos. Parecem que só existem profissionais em
Bem, há um grande desafio quando se trata de estruturas subterrâneas, umidade. A maioria das habitações rochosas que os humanos habitaram são encontradas em áreas secas, desde as impressionantes torres e paredes em Mesa Verde em Colorado, onde o povo ancestral Pueblo vive há mais de 700 anos, até os impressionantes templos e palácios esculpidos em arenito rosa em Petra na Jordânia. Mas a umidade não é um problema em Cooper. Repetindo, este lugar obtém apenas uma média de menos de meia polegada de chuva por mês durante o verão. Para comparação, construir no subsolo em áreas mais úmidas é uma história totalmente diferente. Impermeabilização. Os túneis subterrâneos originais de Londres, construídos no século XIX, foram um grande desafio. Eles tiveram que envolver cada túnel em camadas de tijolo e generosamente revesti-lo com batumen, mas hoje em dia eles têm métodos mais modernos. No entanto, mesmo com todas essas precauções, o mofo negro ainda consegue aparecer, e não são apenas os bunkers subterrâneos dos túneis de Londres e os estacionamentos em áreas de alta pluviosidade ao redor do mundo que sofrem do mesmo problema que Cooper está sentado em 164 pés de arenito poroso, então mesmo no subsolo é totalmente seco. Para tornar suas vidas mais confortáveis, os moradores locais adicionam poços de ventilação para garantir suprimento de oxigênio suficiente e permitir que a umidade escape das atividades internas, mas geralmente são tubos muito simples saindo do teto. Se você alguma vez visite Cooper Petit, mas não quer ficar no subsolo, ainda há opções na superfície para você. Se você quiser conferir alguns dos abrigos locais, tenha em mente que esses residentes de Cooper PY são super privados, então você só encontrará sobre suas incríveis escavações, se você for convidado para jantar. Esta cidade não é o único assentamento subterrâneo legal por aí. As pessoas têm ido para a clandestinidade para escapar de climas malucos há anos. Estamos falando de nossos ancestrais na África do Sul, que abandonaram seus ferramentas em uma caverna há 2 milhões de anos, e até mesmo aqueles neandertais na França estavam fazendo pilhas misteriosas de estalagmites durante a Idade do Gelo, 176 mil anos atrás. Até os chimpanzés sabem o que está acontecendo, eles relaxam nas cavernas para vencer o calor escaldante em Senegal. Você conhece Cappadocia? Este lugar em todos os blogueiros instantâneos da Turquia adoram visitar. Em 1963, um homem estava fazendo algumas reformas em seu porão quando suas aves continuavam desaparecendo. Descobri que eles estavam se esgueirando para um buraco que ele abriu acidentalmente. A curiosidade tomou conta dele, então ele o seguiu, e esse cara tropeçou em uma passagem secreta, um caminho subterrâneo íngreme que levava a um enorme labirinto de nichos e corredores. Bem-vindo à cidade perdida de Daren-Kuyui. Daren-Kuyui é apenas uma das muitas cidades subterrâneas na área que se acredita ter sido construída por volta do século VIII a.C., habitado por séculos e serviu como abrigo de emergência para até 20.000 pessoas durante os tempos de invasão. Este lugar tinha tudo: poços de ventilação, wells, stables, igrejas e até armazéns, como em Querpei. Vivendo no subsolo ajudaram os moradores locais a lidar com as mudanças climáticas loucas, verões escaldantes e invernos gelados, enquanto as temperaturas externas podiam ir de abaixo de 0 a acima de 86 graus no subsolo. São 55 confortáveis. Ainda hoje essas cavernas feitas pelo homem em Cappadocia são famosas por seus poderes de resfriamento natural. Eles foram projetados para manter as coisas frescas sem usar uma tonelada de energia. Agora estão sendo usados para armazenar grandes quantidades de produtos como batatas, limões e repolho. Essas maravilhas subterrâneas são tão populares que estão construindo ainda mais delas.